Seja muito bem-vinda e bem-vindo, você que está assistindo essa aula aqui gravada. Seja muito bem-vindo e bem-vindo você que está entrando aqui agora para assistir essa aula comigo. Essa é a última aula antes do evento Desenvolve Bebê, que vai acontecer na quinta-feira, agora dia 24 de agosto. Esse evento vai ser online gratuito, mas ele é diferente dessas aulas que a gente faz aqui pelo Instagram, porque precisa estar inscrita para poder ter acesso no dia e participar. Então é importante se inscrever e também é importante, muito importante, responder o breve formulário de perguntas que aparece ali no momento da inscrição, porque quando você responde o formulário eu consigo fazer o dia do evento ser o mais personalizado possível para você. Por isso é importante, eu leio todas essas respostas e produzo um conteúdo bacana, personalizado para você no dia. O assunto que eu trouxe hoje são os medos, nossos medos, que podem atrasar o desenvolvimento do bebê. Por que eu trouxe esse assunto? Porque assim, o atraso no desenvolvimento motor, ele pode acontecer por dois caminhos diferentes. Um caminho é quando o bebê nasce com alguma síndrome genética ou com alguma disfunção neurológica. E isso é avaliado pelo pediatra e você já sabe que aquele bebê vai ter alguns atrasos motores ou alguns atrasos cognitivos ao longo do seu caminho. O outro caminho que existe, e é o que batemos bastante em cima aqui, é os atrasos que acontecem por causa de fatores ambientais. Como a gente acaba organizando ou deixando de organizar esse ambiente para o bebê se desenvolver nos tempos adequados, nos tempos esperados. Então, hoje eu trouxe alguns medos, vou trazer aqui para vocês alguns medos, uns que a gente sabe que tem e é difícil de lidar, outros que a gente nem sabe que tem e faz diferença para o desenvolvimento motor do bebê. Então, o primeiro medo que eu quero trazer aqui é logo que o bebê nasce, que é importante para o desenvolvimento motor, que é o medo de ficar de barriga para baixo. Então, de colocar o seu bebê de barriga para baixo. Por quê? Porque logo que nasce, o primeiro marco que o bebê vai tentar alcançar é o pescoço ficar mais firmezinho. E para isso acontecer, é muito importante o tummy time. O bebê conseguir, em alguns momentos do dia, logo no início são momentos muito rápidos, depois que vai aumentando o tempo desses momentos gradualmente, de acordo com o que o bebê aceita. Mas é importante o bebê ficar em alguns momentos de barriga para baixo para ir acordando essa musculatura do pescoço, das costas, que vai ajudar ele a alcançar esse primeiro marco motor. E a gente vê tanto o desconhecimento de que isso é importante ser feito desde que nasce, quanto o medo de, mesmo sabendo que é importante fazer isso, o medo de colocar de barriga para baixo por diversos motivos, diversos traumas diferentes. Cada mãe tem o seu. Às vezes o bebê nasceu prematuro, não veio do hospital, não veio direto ali do nascimento para casa, tem que ficar em CTI um tempo. Então, diversos traumas também podem acontecer de não conseguir, de ter medo de colocar de barriga para baixo o bebê, ou quando coloca, mas tão novinho assim, a gente escuta bastante assim, coitadinho, tão novinho assim já, porque quando você coloca de barriga para baixo, ele faz um pouco de força. E isso é se desenvolver, é dar um pouquinho de trabalho para os bebês. Porque se a gente enrola bem enroladinho lá, charutinho, e fica enroladinho, bem protegido de frio, de qualquer coisa do ambiente, o bebê não tem a liberdade nos seus movimentos para explorar, para se mexer, para se espreguiçar numa cama, por exemplo. Então, é importante a gente olhar para esse medo de colocar de barriga, para esse medo de colocar o seu bebê de barriga para baixo e saber
que é importante colocar desde que nasce. Ah, mas desde que nasce? Sim, é o que eu chamo de introdução ao tummy time. Quando a gente coloca lá no nosso antebraço o bebê de barriga para baixo para aliviar uma cólica, ou quando a gente pega e deitada na cama, coloca o bebê barriga com você, ele está de barriga para baixo também. Então ali só a sua voz conversando com ele já vai fazer o acordar dessa musculatura do pescoço para ele tentar se guiar e seguir a sua voz. Então isso é uma introdução ao tummy time que começa logo que nasce, e depois você vendo que ele vai desenvolvendo o pescocinho, vai ficando mais firme, você vai aumentando os graus de dificuldade até o seu bebê ali depois de um mês, né, se ele estiver se desenvolvendo bem, ir para o chão de barriga para baixo. O chão, sempre que eu digo chão, é o tapetinho, né, o tapetinho de EVA ali, ou outros tapetinhos que vendem para bebês em cima do chão. Porque em cima do colchão a gente pode até ficar algumas vezes no início, lá logo que nasce, mas o máximo possível a gente tenta... Bom dia, bom dia. Vamos entrando. O máximo possível a gente tenta colocar o bebê de barriga para baixo numa superfície mais firme, onde ele pode testar melhor seus movimentos. Então isso é importante. Agora eu vi os bons dias de vocês aqui, eu esqueci de dar o aviso, só que os comentários ficam abertos. Sempre que quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu não ver na hora, logo em seguida eu vou ver. Então, fiquem à vontade de perguntar ao longo dessa aula de hoje. Aí o próximo medo que eu trouxe aqui é o medo de pegar uma doença. Como assim, Thiago? Eu vejo muitas mães, muitos pais colocando o bebê passando vários primeiros meses de vida de luvinhas. Não importa se ele está numa região fria ou numa região quente, bebê de luvinha para proteger de doenças, de micróbios. O que acontece, né? O bebê, a palma da mão do bebê, ela está cheia de sensores proprioceptivos, que a gente chama. Esses sensores, eles captam muita informação do ambiente, muito mais do que o meu antebraço, muito mais do que outras partes da pele do corpo. Na palma da mão e na sola dos pés é onde tem mais sensores espalhados para captar a informação do ambiente, levar para o cérebro e mandar de volta para a tarefa que o bebê está tentando desenvolver. Então, quando a gente tapa isso, quando a gente tapa essa mãozinha e passa com ela tapada a maior parte do tempo, uma coisa ela está tapada porque é um ambiente frio, aqui é 2 graus que está hoje e eu tenho que sair com o bebê na rua. Outra coisa é ficar tapado a maior parte do tempo durante os primeiras semanas, primeiros meses do bebê, por outras questões, por uma questão de medo, por exemplo, de ele se infectar com alguma coisa ou ficar doente, alguma coisa assim, né? Então tem que cuidar assim os excessos, né? Muito embrulhado, muito com luvinha. E isso vai acontecer lá também na hora de começar a caminhar, né? O bebê começa a levantar para caminhar, a gente no automático vai lá e coloca um sapatinho no pé, né? É a mesma coisa. Esse é importante também, vou fazer um parênteses aqui, mas é importante também lá na hora do pé essas informações estarem o máximo possível destapadas, né? Para captar o máximo possível do ambiente. Claro que nem sempre vai dar, mas na medida do possível ir deixando esse caminho livre para o desenvolvimento motor acontecer. Se o bebê não consegue tocar em nada nos primeiros meses de vida, ele não manda muitas informações que ele poderia mandar para o cérebro, ele não entende muito do ambiente que ele poderia entender, e assim acontece de atrasos no desenvolvimento acontecerem. O bebê não tem uma gama de informações suficiente para juntar com outras e passar para a próxima etapa. Então é importante cuidar também isso. Depois,
Também com relação à luva, às vezes tem medo de colocar, que o bebê coloca a luvinha no bebê, também por medo dele colocar as mãos na boca dele. E isso é importantíssimo acontecer, né? O bebê, a fase oral começa porque o bebê quer entender sobre esse ambiente. Colocar as mãos na boca faz parte desse processo de entendimento do bebê. Então, óbvio, né? Não são exageros, né? Nem para cima e nem para baixo. Não vou agora deixar o meu bebê pegar lá o cocô do cachorro da pracinha e botar na boca. Não é isso, óbvio, ninguém vai fazer isso. Mas também não é o contrário, né? Tapar essa mão e não deixar que o bebê nunca toque a sua boca com a sua mão. Nunca leve um brinquedo maior à boca. Pegar um brinquedo, um carrinho grande de plástico, uma boneca grande e colocar na boca, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Pergunta da Michelle aqui, boa. Falou sobre luva, o mesmo vale para o uso de meias? O mesmo vale. Né? Então, imagina que são camadas, né? Quando você... aquele pezinho, ele está livre no chão para tocar o chão e entender sobre aquele ambiente. Se eu uso meias, ele vai entender um pouquinho menos, mas mais do que se eu usar tênis. Então, e isso vai ser importante para a formação dos arcos plantares. Tem 2 arcos plantares lá na sola do pé. O arco longitudinal e o arco transversal. Né? Então, esses arcos se formam, eles são formados por causa dessas informações aqui na sola do pé. Se eu tapo muito esse pé e eu não tenho nem algum momento do dia assim o bebê tocando mesmo com a sola, são menos informações que passam por ali, são camadas de bloqueio que acontecem ali, meia menos que tênis, mas mais do que estar de pés descalço, e não vai todas as informações. Talvez acabe não se formando muito esses arcos plantares, e aí a gente tem adultos depois, adolescentes com pé chato, com desvios nos joelhos, então outras coisas que podem acontecer com relação a isso. Então, claro, não é também assim, olha gente, não é nem 8 nem 80, né? Assim, não, agora eu vi que isso acontece, eu vou deixar só de pé descalço, e quando vê, o pé tá lá gelado no chão, e o bebê, né, com frio ali, então, não, cuidar essas coisas, né, um tapetinho do EVA que deixa mais quente ali o ambiente, não é o piso direto, já ajuda para poder ficar um pouquinho de pé encostando no chão, encostando nas coisas ali. Inclusive ele tem muito mais tração, né, um bebê que está com o pé descalço, sem meia, por exemplo, na hora que precisa usar para engatinhar, aprender a engatinhar, ou para fazer algumas posturas de transição de deitado para sentado, ou na hora de ter que empurrar com o pé o chão um pouquinho para aprender a rolar, é muito mais fácil eu aprender com o meu pé trancando no chão e empurrando do que o meu pé escorregando numa meia que desliza ali e não deixa acontecer o movimento. Então são pequenos detalhes que fazem diferença nisso. A Nayara, tudo bom, Nayara? Ela disse assim, sim, eu usei muito, acho que luva, né? E ele demorou para, eu usei muito luva e ele demorou para abrir a mão e demorou um pouco a abrir a mão, Então, imagina que assim, a gente usa um pouco assim a lei do uso e desuso, né? Se a gente usa bastante uma parte do nosso corpo, a gente vai melhorar ela, a gente vai hipertrofiar ela. Se a gente não usa essa parte, a gente vai atrofiar, né? Aquela história do gesso. Se eu fazer bastante musculação aqui com o meu braço vai ficar forte. Mas se eu pegar e colocar um gesso no meu braço porque eu machuquei alguma coisa, quando eu tirar esse gesso depois de 15 dias, ele vai estar bem magrinho. Por quê? Porque eu não usei aquela musculatura ali, né? Ela ficou totalmente paradinha. Então é isso que acaba acontecendo também no desenvolvimento do bebê, só que são coisas tão imperceptíveis, é só um bebê ali pequenininho de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, e a gente não percebe coisas porque ele também não fala as coisas, e ele se mexe tão pouco, mas são coisas que fazem muita diferença para o bebê se desenvolver, e a gente só vai acabar vendo como foi construído esse primeiro ano, esse segundo ano do bebê,
Depois, quando está mais velho e tem uma dificuldade de andar de bicicleta e tem uma dificuldade de fazer a atividade física na escola, lá na educação física da escola. Então lá a gente vai ver, mas espera aí, foi estimulado nos momentos certos, nas janelas de oportunidades para cada marco motor as coisas acontecerem? Estava livre o ambiente, né? Os fatores ambientais estavam bacanas para isso acontecer? Não estava ali naquele momento. Então, dá para a gente, se passou desse momento, trabalhar isso? Dá, com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de dificuldade, sim. Mas é sempre bom aproveitar esses momentos, essas janelas de oportunidades para cada coisa acontecer. Então, assim, a gente falei dos medos da questão da mãozinha, e agora eu quero falar dos medos das quedas, né? Então, quando o bebê de rolar, ele aprende a sentar, a gente começa a ficar com medo de que caia, o bebê caia. Então, sentar, engatinhar e levantar e andar são os próximos marcos que vão acontecer. E aí a gente tem o medo das quedas, aquelas batidas, aqueles roxos na cabeça começam a aparecer, aquelas batidas em tudo que é lugar. Então, a gente já vi vídeo de bebê com capacete para não bater a cabeça, com mochilinha nas costas estofada, que quando cai de costas cai em cima da mochila, uma série de artefatos assim. Mas, como eu digo sempre, não é nem 8 nem 80, né? Claro que a gente vai cuidar de uma queda grande, de um tombo num piso duro, nós vamos cuidar, nós vamos dar aquela salvada de goleiro, assim, né? Aquela que a gente se joga assim para pegar, mas um pouco das quedas é normal e importante acontecer. Porque sem as quedas não há o refinamento do movimento. No momento que o bebê cai um tombinho ali e se assusta ali, um tombinho, não é nada traumático, mas um ali está tentando engatinhar e erra a mão e dá uma tombada ali com a cabeça no tapetinho de EVA lá. O bebê, o que acontece? Essa informação é levada para o cérebro e o cérebro vai trabalhar assim, vai pensar assim: peraí, eu errei minha mão ali, me descuidei, errei minha mão e tombei. Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou organizar todos os meus músculos, meus bracinhos, minhas perninhas, para que isso não aconteça de novo? E aí aí que acontece o refinamento do movimento. O movimento vai vir mais refinado, ele melhora. E aí o bebê vai evoluindo. Se a gente protege, então não vou deixar cair, não vou deixar se machucar, ele nunca vai ter essa experiência no cérebro dele, ele nunca vai ter essa experiência no programa motor dele para reformular um novo movimento mais aperfeiçoado, né? Um movimento melhor. Então é muito importante também deixar livre o momento ali. Quando eu pego e coloco uma mochilinha nas costas do bebê, um capacete, imagina que eu mudo também até o posicionamento desse bebê. Porque imagina, por exemplo, eu vou levar vocês para uma parede de escalada. E aí vocês vão aprender a escalar. Mas para aprender a escalar eu coloco vocês uma mochila nas costas de vocês, que tem um outro peso. Não vai ficar mais difícil aprender a fazer essa escalada? Claro que vai. Porque vocês têm que organizar todo o corpo de vocês de acordo com aquele peso que está nas costas de vocês. Um bebê que está aprendendo a caminhar e está com uma mochilinha nas costas também. Ele está tendo que organizar o corpo dele com um peso que ele não precisaria ter que organizar, que não faz parte dele aquilo ali. Então daqui a pouco muda até a postura do bebê em pé, porque ele está tentando se organizar num peso diferente do corpo dele natural, né? Então é muito engraçado isso, sim. Eu já vi, eu sempre dou o exemplo aqui da minha filha, né, que primeira vez que ela foi subir no sofá, bem pequenininha, ela foi subir no sofá, eu fiquei gravando o celular e olhando, mas gravando assim, louco de medo também. De, meu Deus, tão pequenininha assim, para esticar aquela perna ali e ter a força para se agarrar no sofá e ir para a parte de cima dele. E eu fiquei olhando, gravando assim, eu tenho essa filmagem, eu até balanço a câmera na hora, porque ela cai a primeira vez.
Então ela bota o joelho em cima e aí ela cai de bunda, de fraldinha no chão. Cai de fraldinha. E aí a minha câmera treme porque deu vontade de dar uma segurada de goleiro nela lá. Só que o que acontece ali naquele momento? Eu fui ver assim, se ela chorar eu vou acolher. Só que o que aconteceu? Ela não chorou. Ela só mudou, ela olhou para o sofá assim com um olhar de tigre e disse assim, não, agora eu vou conseguir subir. E aí se levantou do chão e botou a perna um pouquinho melhor e botou o braço um pouquinho melhor e fez mais força e subiu no sofá. E aí eu vi a alegria dela de ter conseguido subir sozinha no sofá. E aí o que a gente acaba fazendo com medo que caia? Ou não deixa subir no sofá, ou nos casos extremos dá aqueles gritos, não sobe aí! E isso é muito ruim para o bebê, para o desenvolvimento dele. Se não sobe aí, o bebê está olhando a gente toda hora sentar no sofá e sair do sofá e sentar no sofá. E quando ele vai tentar, ele ouve um não grande. E esse não grande, o que ele pensa? Nossa, todo mundo é capaz aqui em casa de sentar no sofá e sair. Quando eu tento, acontece esse grito não forte. Será que eu sou incapaz de fazer esse movimento? Então a gente vai colocando nesse bebê essa ideia que não precisa ter, né? Óbvio que a gente não vai deixar o bebê subir uma escada lá e ir para a janela, sempre cuidar os extremos, né? Não estamos transformando ninguém em atleta olímpico aqui, mas o que eu toco nesse assunto porque o que eu vejo bastante é o bebê ficar atrasado no seu desenvolvimento motor por causa desses bloqueios que a gente faz no ambiente, às vezes sem perceber e às vezes percebendo, mas tendo que lidar com esses medos que atrapalham essa liberdade para explorar. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Então, assim, e o medo, né? Um medo muito geral que acontece é o medo de que o bebê, isso nas respostas de vocês lá no formulário do evento tem bastante, né? O medo que o bebê não se desenvolva nos tempos esperados. Então, quem já conhece o que é para se esperar de cada tempo, né? Ou tem uma ideia, né? Ele engatinha com tantos meses, ele senta com tantos meses, tô na faixa, não tô na faixa, tá saindo da faixa, tá atrasando. Quem já tem uma ideia disso, o bebê, ele às vezes acontece de ter medo que ele não se desenvolva nos tempos esperados. E aí acaba acontecendo de antecipar algumas fases. Isso também é outro problema, né? Então, quando eu antecipo fases, quando eu pego e, por exemplo, é para o bebê estar no momento de trabalhar ou engatinhar, mas eu tenho tanta vontade de que esse bebê ande, ele já está ficando com os joelhinhos firmes e ele já se levanta, se segura nos objetos e fica em pé, e eu já acabo estimulando ali meio que no automático ele a andar. Mas espera aí, é hora desse bebê ficar livre no chão para engatinhar. Em casos ainda mais específicos, né, coloca um andador para o bebê chegar com mais facilidade nas coisas onde ele quer chegar. O andador é terrível. O andador é muito cruel com o bebê. Porque o bebê está aprendendo a engatinhar e você coloca ali também numa outra posição. O bebê ele consegue ir mais rápido do que o corpo dele ao natural poderia ir, perde todo esse processo de aprendizagem, de consciência corporal, de um pé vai na frente do outro, mas se ir de mais eu tombo, se eu ir de menos não tombo também, né? Então tudo isso que eu falei antes ali sobre o sentar acontece também ali. E aí, às vezes, o bebê começa a ficar atrasado porque a gente está antecipando algumas fases, né? A gente já está colocando num andador, ou a gente, sem perceber, menos que andador, está dando a mãozinha para ele andar. Isso é muito comum, dar a mãozinha para o bebê andar, e o bebê ainda nem engatinhou direito ainda,
Porque é muita informação que esse bebê tem no chão quando ele está aprendendo a engatinhar. Por que nós vamos pular isso, né? Por que nós vamos deixar ele aproveitar tudo que ele pode dessa janela de oportunidade do engatinhar? Essa mão no chão, esse contato da mão no chão, esse contato das forças de quadril, de ombros, de punho, tudo vai ajudar esse bebê mais tarde. Mas aí depois, quando a criança está lá com mais idade, tem dificuldade para andar de bicicleta, de coordenar um lado e outro, a gente não faz a ligação de que lá na hora de engatinhar, que era para estar trabalhando essas questões, a gente acelerou as coisas e foi lá e deu mãozinha para ele caminhar antes do tempo, com medo que ele, né, demorasse para caminhar. Então, muito importante a gente fazer isso. Outra coisa que acontece, por exemplo, é sentar também, né? O medo, tá demorando para sentar, às vezes não conhece o quanto é a janela de oportunidade para sentar, que é entre 6 e 8 meses, e aí está colocando seu bebê para sentar antes do tempo. Mas ali é o momento dele estar no chão, de tummy time, para aprender a rolar, para ganhar essas forças no rolar. Essas forças no rolar que vão ajudar esse bebê a sentar. Né? Então eu coloco o bebê sentado antes do tempo e acontece muito que a gente vê de bebê estático. Ele não tem as forças para ficar ali e quando vê ele fica paralisado ali naquela posição. Então tem que cuidar bastante disso. Deixa eu ver aqui, a Ivone mandou. Bom dia. O meu iniciou as escaladas, quer subir em tudo e ainda quer se soltar sozinho. A turma dos terroristas. Dos terroristas, se soltar sozinho. Tá testando, né? Tá testando seus movimentos, né? Essas escaladas aí é fogo. Tem uma turma que gosta, tem uma turma que não dá bola. A minha não deu bola muito pra escalada. Mas eu vejo muitos bebês que, nossa, teve pai e mãe que tiveram que fazer um muro de escalada em casa para o bebê treinar os seus movimentos sem ficar escalando em cima de TV, de livros e estante. Hoje eu entendo o quanto o chão faz bem aos bebês. Isso é verdade, né, Nayara? Isso é verdade. É verdade, o seu filho desenvolveu muito, né, quando a gente conversou no privado lá, né, com ele demorando um pouquinho para engatinhar, se arrastando no chão, e aí você preparou o ambiente para ele ali naquele momento e, nossa, ele desenvolveu muito e melhorou muito o engatinhar dele, não pulou essa fase, estava quase, né, querendo pular essa fase, não pulou essa fase, engatinhou, trabalhou bem lá os punhos no chão, as mãos no chão, o cotovelo, o ombro, né, essa questão olho-mão, essas distâncias são ajustadas ali na hora do engatinhar, né, eu estico meu braço, eu pego uma coisa, isso ajuda muito naquele momento ali. Então a gente não percebe antes quanto o chão é importante, né? E que nem o vídeo que eu mandei semana passada, né? Chão é diferente de colchão. Isso é importante. Às vezes a gente acha, não, tá no colchão ali, o bebê ali é mais macio, eu fico mais tranquila. E na verdade não é a mesma coisa. O peso do bebê no colchão afunda um pouco mais o colchão e ele tem mais facilidade para fazer alguns movimentos, mas aí quando esse bebê vai para o chão, que é onde importa, onde tudo vai acontecer mais na frente, nos marcos motores, aí o problema aparece. Aí o problema aparece porque não é o mesmo local, não é o mesmo ambiente, não é tão fácil assim quanto era no colchão. No colchão ele podia bater a cabeça quanto quisesse, de um lado para o outro não ia machucar, no chão já tem que refinar mais o movimento, cuidar mais, então é importante sim o chão. Tatiana, minha neném começou a desenvolver agora que deixo ela no chão. Isso mesmo. O chão é vida para o bebê. Chão é vida. Minha bebê não ficou muito de bruços e agora com 11 meses que começou a engatinhar, mas ela engatinha sem apoiar os 4 membros. Ela deixa uma perna erguida. Vi em alguns perfis que isso não era bom. Real? Não. Olha, o marco motor de engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses. Ela começou a engatinhar no limite ali, né, da média, né? Às vezes tem uns bebês que passam um pouquinho,
mas ela começou a engatinhar no limite, isso é bom que ela conseguiu alcançar ali. O formato que se vai engatinhar, eu acho que o mais importante é o bebê ter a liberdade e a independência de ir do ponto A ao ponto B da forma que entender melhor. Né? Então, se esse bebê no momento está se arrastando ou se está com a perna esticada para o lado, olha, eu não... Às vezes, quando a gente combina com outras coisas que estão acontecendo no desenvolvimento, a gente vai ver se tem algum atraso motor ou não tem ali. Então, o fisioterapeuta também trabalha assim, não está conseguindo dissociar um lado e outro, alguma coisa assim, mas isso é combinado com outras coisas que você também verificaria no desenvolvimento da sua bebê. Mas se tudo está correndo bem, todos os outros fatores dos marcos cognitivos, introdução alimentar e tudo mais, tudo está correndo bem. Você vê ela seguindo com os olhos os objetos, as coisas, né? Sorrir para as pessoas, tudo está indo bem. E só esse momento do engatinhar, ela escolheu se movimentar dessa forma, é porque é o início. Como eu falei antes, né? O movimento ele é refinado com o tempo e com a experiência. Quanto mais tempo e mais experiência no chão para trabalhar os seus movimentos, melhor esses movimentos vão ficar. Ela começou a engatinhar só agora, com 11 meses. É o início do engatinhar dela. Então ela escolheu esse movimento porque assim ela conseguiu se deslocar ao ponto A ao ponto B. O importante agora é ela continuar no chão, porque daqui a pouco ela pode até recolher essa perninha e daqui a pouco mudar, porque ela vê que ela consegue melhor de uma outra forma. Mas ela só vai perceber isso se ela tiver oportunidades no chão. Só assim ela vai ver que ela pode, de repente, mudar o jeito de engatinhar para o engatinhar melhor. E logo em seguida começar a levantar. Ela não rolava. Deixa eu ver aqui, perdi. Ela não rolava, não arrastava com 7 meses. Passei a deixar no chão. Agora ela rola para os dois lados, vira, arrasta para frente, arrasta a casa toda. Você vê, né? Então tá... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, Tatiana. Em alguns perfis, isso mesmo, tá? Engatinhar assimétrico, em alguns perfis falam que não é bom. Falam que não é bom. Isso mesmo. O que acontece? Como eu falei ali antes, né? Como eu te expliquei antes, ela recém começou. A gente tem que dar um espaço também para ela ver uma coisa assim, ela assim, está há 3 meses engatinhando desse jeito. Aí a gente avalia e vê o que está acontecendo. Agora sim, não, ela começou agora, ela vai trabalhar o seu movimento, ela vai ver como é que funciona melhor, e aí a gente vai vendo semana a semana como acontece a evolução disso. Está acontecendo a evolução? Então tá bom. Então ela está descobrindo o seu movimento como é melhor de acontecer, né? E isso é porque ela recém começou. Então assim é muito relativo a gente dizer isso não é bom, isso é bom. A gente tem que ver. O mais importante de tudo isso que eu acho é que ela tem liberdade no chão para escolher como ela vai se movimentar. E ela tem a intenção de ir do ponto A ao ponto B. Tem bebê que não tem a intenção, fica paradinho lá e para ele tá bom. Mas se ela tem a intenção, ela vai cada vez mais treinar seus movimentos para melhorar eles e você vai acompanhando essa evolução semana a semana. Né? Se daqui a 3 meses, 2 meses, a gente olhar assim, continua igual, aí reavalie e vê se realmente é alguma coisa de ruim ou não. Mas não é nada assim, não vejo nada como sendo um grave nesse momento. O importante é que você está colocando no chão e antes não colocava. Você vê que foi quase passando da janela de oportunidade de engatinhar que ela começou a engatinhar. A Nayara falou aqui, conheço mãe que coloca bebês de 4, 5 meses para sentar. Muito, acontece muito.
já colocar o bebê para sentar antes do tempo, né? E aí acontece aquilo de virar o bebê estático. Acontece bastante isso. É muito... e aí o que acontece? Muitos que colocam o bebê antes para sentar, o bebê não tem oportunidade de rolar. Aí o bebê, quando vê, não rolou. E rolar é tão importante para fortalecer essa musculatura das costas ali do bebê, que vai ajudar ele, inclusive, a ficar sentado. Né? Então a gente tem que cuidar esses pulos aí, essas antecipações. Muito obrigado, assim, ela se movimenta super bem, se arrasta para trás, mas no geral se movimenta super bem. Então deixa ela descobrir esse caminho melhor. Minha filha também, minha filha começou a engatinhar, ela ia com o joelho e com a outra perna esticada para o lado, ia com o joelho e a outra perna esticada para o lado. Então ela escolheu aquele momento ali, eu vou te dizer, não lembro de cabeça agora, mas passou um período ali, passou algumas semanas, um mês eu acho, ela já começou a engatinhar com os 4 apoios direitinho, assim, mas também tudo estava correndo bem também com ela, todos os outros fatores ali do desenvolvimento motor dela estavam indo bem, então eu não me preocupei com isso não, por mais que ela também não recolhesse essa perninha e continuasse assim, na hora que ela levantasse eu ia dar mais uma avaliação se precisava intervir em alguma coisa, mas não precisava, não precisou também. Michele, meu bebê tem 3 meses, ele tem torcicolo congênito, ainda não sustenta a cabeça, tem alguma relação? Total. Ele pode ter algum atraso por esse diagnóstico? Olha, é importante o seu bebê fazer fisioterapia para liberar, para aliviar essas tensões do torcicolo congênito, né? Então, tem vários níveis, né, de torcicolo congênito. Tem uns mais fortes, outros mais fracos, mas essa tração que acontece aqui atrás lá, que gera esse torcicolo congênito, ela dificulta o bebê de, por exemplo, fortalecer algumas musculaturas, né, ali no chão, se desenvolver alguns movimentos de rolar, por exemplo. Seu bebê já vai entrar na fase de querer tentar rolar, ou de ficar mais tempo de barriga para baixo. Aquilo pode incomodar. O bebê de barriga para baixo, assim, com torcicolo congênito, ele que vai querer erguer a cabeça, pode trazer um pouquinho de dor para ele, às vezes, né? Não todos os casos, mas alguns casos pode trazer. Então é importante fisioterapia, encontrar um fisioterapeuta na sua região para trabalhar umas liberações musculares ali para aliviar esse torcicolo congênito e deixar o corpinho dele livre para poder se movimentar da melhor forma possível no chão. Está com o osteopata. Ah, não, perfeito. Mas noto que ele tem um pouco de atraso. Mas então tá com o osteopata, isso ajuda bastante. Já com o osteopata ali, já faz as liberações que tem que fazer para ele alcançar esses movimentos aí. Mamãe, siga todas as dicas de Thiago de Holanda que vocês vão longe com seus bebês. Tire seus bebês de carrinho andador, coloquem no chão e eles vão longe. Tirem sempre um tempinho, brinquem com seus bebês. Ah, legal, Nayara. Obrigado pelo relato aí. Valeu pelo relato. Ah, não combinei com a Nayara isso antes, hein? A Nayara aqui sentiu na pele aqui o desenvolvimento do seu filho acontecer ali depois que, né, conseguiu colocar ele no chão e fez as mudanças que tinha que fazer ali na casa, ali no ambiente do bebê para ele se desenvolver bem. Né? A gente não percebe quanto a gente às vezes está travando algumas coisas, mas a gente conseguiu ver no caso da Nayara, do filho dele, e hoje ele está super bem aí, já quase caminhando, né, Nayara? Quase caminhando, tá por um fio de caminhar. A minha neném tem 8 meses. A minha neném tem 8 meses, ela arrasta para frente, senta sem apoio, pega brinquedo, faz tudo de boa, fala dá, porém ela não faz o 4 apoio, mas tem tempo.
Tem tempo ainda, porque o engatinhar acontece entre 7 e 11 meses, em média, entre 7 e 11 meses. Então ela está bem no meio desse caminho aí, ó. Ela está com 8 meses, ela está bem no meio desse caminho. Ela tem chão ainda, ela tem tempo ainda para frente para mudar esse formato de engatinhar aí. Ela arrasta a casa toda de barriga. E ela arrasta a casa toda de barriga. Levanta o bumbum. E é importante que você deixe ela se arrastar a casa toda. Isso é a coisa mais importante. Deixa se arrastar a casa toda, porque quanto mais se arrastar a casa toda, mais vai ter possibilidades e oportunidades de refinar seus movimentos e melhorar eles. Não deixa a turma que chega perto, às vezes vó, chega lá, tio, tia, ai, coitadinha dela, não deixa ela se arrastar assim, vamos dar um colinho e tal, olha, não tem essa de coitadinho, se ficar dizendo coitadinho, o bebê vai achar que ele é um coitadinho, e não é, tá ali, ó, louca de vontade de se desenvolver no chão, de testar seus movimentos. O bebê adora testar seus movimentos, a gente é que acaba trancando eles. Isso, deixa ela se arrastar. Eu fiquei com medo, achei que era atraso. Muito obrigado, tirou um peso das minhas costas. Imagina o peso que a gente fica, né? Quando acha que está atrasado, né? Mas a sua não está não. Faz parte do processo ali. Ela está bem no meio desse processo de aprendizagem de engatinhar. Se você pega e não deixa ela se arrastar, quando vê, você está também travando o desenvolvimento dela, né? Ela está querendo aperfeiçoar o movimento para um outro tipo de engatinhar e você não está deixando. Ela vai pular o engatinhar, ela vai direto para o andar, vai andar com uma qualidade de andar um pouco pior e depois lá na frente vai ter dificuldade num andar de bicicleta, porque precisa dessa organização que aprendeu no engatinhar, vai ter dificuldade na parte da escrita, no desenho, na escrita, porque tudo que a gente aprende no engatinhar com o punho no chão facilita depois na hora da alfabetização, então tudo vai acontecendo depois que a gente não percebe, né? Vou continuar deixando ela se arrastar. Agora há pouco ela tentou fazer o 4 apoio e aí as pessoas falam... Agora há pouco ela tentou fazer o 4 apoio, aí as pessoas falam que neném tem que ficar no colo. Não. Neném ficar no colo quando a gente está acolhendo o neném. Um colinho é super bom. Vou sair da live que tem um bebê me chamando. Até logo. Até mais, então. Um abraço para ele. Muita gente... Isso é uma coisa assim, ó, os palpiteiros de plantão, né? Muita gente fica falando... O bebê tem que ficar no colo, coitadinho dele, coitadinho dela, assim, ó. E aí a gente tem que ouvir os profissionais, né? Os profissionais, o importante o pediatra, tá na dúvida, fala com o seu pediatra nas consultas regulares, né? Então leva pro pediatra lá, o pediatra vai ver assim, olha só, tá se arrastando assim, assim, assado, que nem trouxe a dúvida para mim. Né? Leva lá, pediatra, não, tá tudo bem. E aí quando vier as outras pessoas dizem, não, o neném tem que ficar no colo, o neném tem que ficar tapado, o neném tem que ficar com isso, o neném tem que ficar de touca, o neném tem que ficar de... Né? Aí vocês, não, já falei com o pediatra e já tá tudo certo, deixa assim. Então tem que ir driblando essas pessoas, porque assim, ó, o maior tesouro de vocês é o filho de vocês. E a gente não tem que agradar os outros, tem que agradar o nosso filho. Então se é mais importante para ele tá se desenvolvendo ali no chão, é isso aí. Muito obrigado, amo te acompanhar. Fico muito feliz, muito, muito feliz mesmo. É isso aí, é para isso que a gente trabalha aí, para ter menos bebês com atrasos motores, cada vez menos. Né? Facilitar esse processo de comunicação, de entendimento, de conhecimento, para não acontecer isso de bebês atrasarem por um simples motivo de não saber se bota no chão, se não bota no chão, se fica no colo, se não fica no colo. São pequenas coisas que a gente pode mudar no ambiente, né? Alguns medos que a gente pode trabalhar na gente mesmo, né? Não dar os gritos lá, não sobe aí! Esse grito aí termina com qualquer desenvolvimento motor, então é isso que a gente tem que cuidar. Minha neném deu bronquiolite com 3 meses e aí só com 7 meses eu tive coragem de deixá-la no chão. Por isso, né? E ela desenvolveu bem. Aí os antigos falam que a bronquiolite foi porque ela ficava de bruços no colchão. Então, os antigos não é o pediatra, né? Então tem que ver, doutor,
aconteceu isso, isso e aquilo. O que você acha? É por causa disso? É por causa daquilo? O pediatra que vai saber. Aí acabei me sentindo muito culpada porque ela ficou internada. Então meio que eu prendia muito ela no colo no carrinho. Não, te entendo, Tatiana. Te entendo muito, te entendo muito. Mas essa turma palpiteira adora deixar a gente culpado. Adora deixar a gente culpado sem nenhuma referência bibliográfica por trás. Então, vai sim, vai sim. O importante é que você já fez a mudança no ambiente para ela se desenvolver bem. Mas vamos acompanhando ela. Vamos acompanhando. Se você tiver dúvidas aí, vamos se comunicando. Tá certo? Ó, fechou todas aí, ó. Ainda bem que você já respondeu antes de eu encerrar a live, que eu queria ouvir isso mesmo. O pediatra falou que a broncolite é vírus e não era o colchão que passou friagem, não, viu? É outro caminho. É outro caminho que aconteceu a bronquiolite. E aí você ficou culpada por causa dos palpiteiros que chegaram lá falando as coisas que falaram. E isso nunca vai acabar. Sempre vai ter os palpiteiros de plantão, né, deixando a gente culpado que fez isso ou aquilo errado, né? Mas é isso aí. Temos que ouvir os profissionais. Tá certo? Então, revisando o aviso que eu dei lá no início, né? Falamos sobre os medos que a gente às vezes percebe, às vezes não percebe, que interferem no desenvolvimento motor dos bebês. Alguns medos nós falamos, existem vários outros, mas eu trouxe alguns aqui. Os mais comuns da gente ver. E essa então foi a última aula de aquecimento antes do evento Desenvolve Bebê, que vai acontecer na quinta-feira. Esse evento, apesar de ser online e gratuito, ele precisa de inscrição para participar. Você só vai conseguir participar se estiver devidamente inscrita, porque não é pelo Instagram, é pelo YouTube, é outro lugar que eu vou aparecer, né? É no seu celular, é no seu computador, mas é por outro formato lá. Então é importante se inscrever e é importantíssimo que na inscrição você preencha um breve formulário de perguntas. São algumas perguntas bem rápidas de responder, mas são importantíssimas para no dia eu conseguir criar o conteúdo mais personalizado possível para você. Tá certo? Então, fiquem bem, bom início de semana. Tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Deus me abençoe. Para você também, Deus me abençoe também, Tatiana. E bom início de semana para vocês. Fiquem bem e não percam, quinta-feira, agora dessa semana, às 20 horas, evento Desenvolve Bebê. Vai estar bem bacana. Espero vocês lá. Tchau!